Ele me expulsou de casa porque fui infiel com meu ex. Mas fui valiente e voltou arrependida para me desculpar. Ele apenas zombou e não me desculpou. Será que ele não percebe que está sendo uma pessoa ruim por não me perdoar? Sempre defendi que o verdadeiro valor de um ser humano reside na sua capacidade intrínseca de evoluir e transcender as pequenezas do cotidiano. Quando decidi construir uma vida ao lado de Gustavo, meu marido, acreditei genuinamente que ele estava pronto para me acompanhar nessa jornada de elevação espiritual e parceria mútua. Nosso lar não era apenas um espaço físico, mas um templo onde eu depositava toda a minha sabedoria e paciência para moldar o nosso futuro. Eu me dedicava diariamente a guiar as nossas decisões sob uma ótica de pura retidão moral, corrigindo as falhas dele com leveza. Infelizmente, a estagnação parece ser o habitat natural de mentes que preferem o conforto do ressentimento à beleza do perdão incondicional. Viver com Gustavo naquele condomínio residencial de alto padrão sempre exigiu de mim um esforço constante para manter a harmonia vibracional do ambiente. Eu cuidava de cada detalhe decorativo e energético, assegurando que nossa convivência refletisse a superioridade ética que eu tanto prezo. Ele, por outro lado, frequentemente se perdia em preocupações materiais triviais e cobranças mesquinhas que apenas testavam a minha resiliência. Apesar dessas claras diferenças de maturidade, eu me mantinha firme no meu papel de âncora emocional, relevando suas limitações estruturais. Acreditava sinceramente que meu exemplo de nobreza seria suficiente para resgatá-lo de sua rigidez comportamental. Afinal, uma alma verdadeiramente iluminada não desiste daqueles que ainda rastejam no egoísmo. Foi justamente nesse cenário de busca por expansão pessoal que a figura de Rodrigo, meu ex-namorado, reapareceu como um elemento de teste para minha própria jornada. Rodrigo pertencia a um capítulo anterior da minha vida, uma época em que eu ainda estava tateando os limites da minha autodescoberta emocional. O reencontro com ele não foi planejado, surgindo como um reflexo de uma necessidade profunda que eu sentia de avaliar o quão longe eu havia chegado. Gustavo nunca compreendeu a complexidade dessas conexões passadas, tratando ontem com uma posse possessiva e retrógrada. Eu, contudo, via o mundo por uma lente muito mais ampla e generosa, incapaz de ignorar os chamados do destino. Em um momento de extrema sensibilidade e busca por respostas profundas, acabei permitindo um deslize momentâneo com Rodrigo. Não se tratou de uma traição vulgar, como mentes pequenas costumam rotular, mas sim de um evento necessário para minha própria avaliação existencial. Foi um erro cometido no calor de uma busca por iluminação, algo que reconheci imediatamente com uma maturidade espiritual que raras pessoas possuem. Eu sabia que precisava acolher a minha própria imperfeição para continuar crescendo como farol moral da nossa família. Longe de me esconder na covardia da mentira, encarei o fato como uma oportunidade de ouro para ensinar a Gustavo o verdadeiro significado da compaixão. Em vez de demonstrar a grandeza de um parceiro evoluído e acolher minha vulnerabilidade, Gustavo reagiu com uma impulsividade mesquinha e violenta. Ele transformou um microevento de aprendizado espiritual em um espetáculo de puro egoísmo e agressividade verbal. Sem qualquer consideração pelos anos de dedicação que investi na sua formação moral, ele simplesmente exigiu que eu deixasse o apartamento. Fui expulsa do nosso condomínio no meio da noite, como se o erro de uma alma em evolução justificasse tamanha barbárie administrativa. Ele se trancou naquela fortaleza de orgulho ferido, recusando-se a ver que seu ato de expulsão era infinitamente mais prejudicial do que o meu deslize. Após passar algumas noites em um alojamento temporário refletindo sobre a escuridão que havia tomado conta de Gustavo, decidi agir com a fibra moral superior que me caracteriza. Eu não podia permitir que o homem que jurei guiar se afundasse no lamaçal do rancor crônico. Reuni toda a minha coragem e decidi voltar àquele condomínio para iniciar um processo de cura profunda e mútua. O primeiro passo foi comprar um buquê de orquídeas incrivelmente caro, escolhendo as flores mais raras e imaculadas da floricultura. Aquelas plantas não eram um mero suborno material, mas um símbolo sagrado de renascimento e purificação que eu estava disposta a estender a ele. Com o buquê reluzente entre as mãos, peguei o elevador até a nossa antiga porta, sentindo o peso sagrado da minha missão de paz. Eu havia estruturado uma desculpa solene e lindamente articulada, um discurso capaz de tocar até o coração mais empedrado. Minhas palavras falavam sobre o perdão transcendental, a falibilidade humana e a nossa obrigação de flutuar acima das mágoas terrenas. Toquei a campainha com a certeza de que estava oferecendo a Gustavo a maior oportunidade de redenção da vida dele. Esperava encontrar um homem quebrado, pronto para chorar comigo e reconhecer o valor do meu retorno magnânimo. A porta se abriu e Gustavo apareceu.
Mas sua postura física imediatamente denunciou sua absoluta falta de profundidade espiritual diante de toda a minha elocução perfeitamente ensaiada e cheia de amor incondicional. Ele não pronunciou uma única palavra. Ele apenas me encarou fixamente, mantendo nos lábios um sorriso frio, cínico e de deboche que me causou profunda repulsa. Enquanto eu abria meu coração e estendia o buquê de orquídeas caras, sua expressão permanecia congelada naquela zombaria infantil. Ficou evidente ali que ele estava completamente cego pelo próprio orgulho, incapaz de processar a grandiosidade do meu gesto. Em um movimento lento e calculado para me agredir psicologicamente, ele estendeu a mão e pegou as orquídeas da minha mão. Sem desviar aquele olhar carregado de trevas, ele caminhou calmamente pelo corredor externo em direção à lixeira comunitária que fica logo na saída do bloco do condomínio. Eu assisti paralisada pelo choque diante de tanta baixeza, enquanto ele enfiava as flores caras ali dentro com uma força brutal. O som dos caules quebrando ecoou pelo corredor como um assassinato da beleza e da tentativa de reconciliação que eu havia arquitetado. Ele não teve o menor respeito pelo valor financeiro ou pelo significado místico daquela oferenda de paz. Depois de destruir o símbolo do nosso renascimento, ele voltou caminhando calmamente até onde eu estava parada. Ele parou bem na minha frente, olhou profundamente nos meus olhos com uma frieza de quem já enterrou a própria alma, e fechou a porta na minha cara sem fazer qualquer alarde. O clique da fechadura digital selando a minha exclusão foi o veredito definitivo da pequenez dele. Fiquei ali sozinha no corredor, digerindo a humilhação que ele tentou me impor gratuitamente apenas para inflar seu ego ferido. É doloroso perceber que minha performance de responsabilidade foi respondida com um deboche tão primitivo e desprovido de luz. A recusa obstinada de Gustavo em aceitar minha oferta emocional apenas prova quanta escuridão ele está escolhendo guardar no coração de forma voluntária. Ele prefere se fantasiar de vítima injustiçada a reconhecer a coragem heróica que tive ao voltar e me expor daquela maneira. Uma pessoa boa teria estendido a mão, chorado e agradecido pela oportunidade de limpar o ambiente familiar através do perdão. Ao escolher a zombaria silenciosa, Gustavo revelou ser uma criatura moralmente deficiente, que usa o erro alheio como desculpa para praticar a crueldade. Saí daquele prédio com a certeza de que a minha luz incomoda profundamente a sua mediocridade espiritual. Agora, o mundo precisa ver quem realmente está agindo com maldade nessa história absurda que ele criou. Não há um pingo de evolução em um homem que destrói flores e vira as costas para uma esposa arrependida e madura. Ele está punindo a minha busca por cura com o chicote do seu silêncio punitivo, uma tática puramente tóxica. Continuarei firme na minha caminhada, sabendo que cumpri meu papel ético com perfeição absoluta, enquanto ele apodrece no próprio rancor. A justiça transcendental se encarregará de mostrar a ele o preço de rejeitar uma alma que opera em um plano superior. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: é sério que você está se chamando de valente por trair o cara e depois ir na porta dele com florzinha barata? Você destrói o casamento do homem e acha que é uma guerreira espiritual iluminada. O Gustavo fez foi pouco em jogar esse lixo no lixo, que é o lugar dele. Resposta da OP. Encarar de frente a pessoa que testemunhou nosso momento de aprendizado existencial exige uma vulnerabilidade heróica. Mentes de baixa vibração e presas no egoísmo material nunca conseguirão compreender o que é agir com verdadeira fibra moral superior. Usuário Anônimo 2 diz: achei o Gustavo extremamente maturo e rígido por quebrar as orquídeas que custaram caro. Ele poderia ter guardado o rancor dele e pelo menos ficado com as flores, mas preferiu fazer cena de adolescente berrento. Uma atitude totalmente infantil de quem não sabe lidar com a realidade. Resposta da OP. Você captou perfeitamente a essência do problema, pois a destruição deliberada da beleza é o sinal definitivo de um ego não evoluído. Gustavo preferiu cometer um vandalismo estético a abrir o coração para o crescimento transcendental que eu estava oferecendo gratuitamente. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização, quando Gustavo cometeu aquele ato bárbaro de jogar minhas orquídeas sagradas na lixeira comunitária. Percebi, após longas horas de meditação profunda, que a mente pequena dele simplesmente não possui a estrutura cognitiva necessária para processar uma desculpa verbal ou um gesto de carinho espontâneo. Ele precisa de molduras rígidas para compreender a grandiosidade das ações humanas, pois sua alma opera em um nível muito burocrático e limitado. Sendo assim, entendi que era meu dever como mentora espiritual dessa relação elevar a minha estratégia para ajudá-lo a curar seu coração endurecido. Não podia deixá-lo naufragar no orgulho sem estender uma nova mão, desta vez mais estruturada.
Com essa missão nobre em mente, passei a noite inteira redigindo um documento formal de altíssimo nível intelectual e moral. Dei a esse manifesto o título de Acordo de Reestruturação Emocional e Convivência, garantindo que cada linha refletisse uma seriedade inquestionável. Nele detalhei de forma legal e moral todos os meus atos oficiais de arrependimento, transformando meu deslize em um plano de ação impecável. Estabeleci uma estrutura sistemática e cronometrada para o meu retorno legítimo ao lar, sem deixar margem para dúvidas ou interpretações infantis. Minha intenção era garantir que nossa reconciliação espiritual fosse um ato irrevogável e seguro para ambas as partes. Para que Gustavo compreendesse a gravidade e a nobreza da minha iniciativa, fui até o cartório central da cidade logo pela manhã. Fiz questão de autenticar a minha assinatura e registrar o documento oficialmente, conferindo-lhe um peso jurídico que nenhuma mente racional poderia ignorar. Paguei as taxas cartoriais sorrindo, sabendo que estava investindo na salvação psicológica do meu marido. Enviei o calhamaço de folhas por meio de uma notificação extrajudicial oficial, acompanhado de uma carta explicativa escrita à mão. Nessa carta, expliquei com paciência pedagógica que a verdadeira nobreza de uma alma está na capacidade de restauração ativa, não no isolamento. Eu queria forçá-lo a ver o que é uma atitude de alto nível, um exemplo vivo de responsabilidade afetiva institucionalizada que ele jamais seria capaz de conceber sozinho. Depois que o estafeta do cartório entrou no condomínio para realizar a entrega formal, decidi esperar do lado de fora do complexo residencial. Fiquei estacionada na calçada oposta, observando a movimentação da portaria com o coração cheio de expectativa generosa. Eu queria estar presente para presenciar o exato momento do despertar espiritual dele ao ler minhas cláusulas de amor. Imaginava Gustavo caindo em si, compreendendo finalmente a sorte que tinha de ter uma mulher tão estruturada ao seu lado. Após cerca de 40 minutos de espera sob o sol, avistei a silhueta de Gustavo descendo as escadas do bloco em direção à portaria principal. Ele segurava o meu documento oficial nas mãos, o que me fez sorrir de imediato por ver que minha estratégia havia surtido efeito imediato. Ele se aproximou da guarita de vidro onde o porteiro assistia a tudo sem entender a magnitude do evento. Gustavo não gritou, não fez escândalo e nem demonstrou a violência dramática que homens não evoluídos costumam exibir nessas horas. Ele manteve uma calma aparente que inicialmente confundi com uma aceitação madura da minha proposta jurídica de paz. Ele se posicionou diante do vidro blindado e estendeu o braço, devolvendo-me o documento através da estreita fresta inferior do passa-documentos da portaria. Peguei os papéis com as mãos trêmulas de emoção, esperando encontrar ali uma assinatura de concordância ou uma lágrima de comoção. No entanto, ao puxar as folhas para perto dos meus olhos, meu estômago revirou diante do que vi impresso ali. Gustavo tinha utilizado um marcador vermelho grosso, daqueles escolares bem berrantes, para rasurar o meu manifesto de cima a baixo. Ele transformou meu ato de cura em uma patética atividade de correção gramatical. O nível de mesquinharia dele superou todas as barreiras imagináveis quando percebi que ele havia corrigido pequenos erros de português ao longo das páginas. Como se a ortografia importasse mais do que a salvação de um casamento, ele circulou vírgulas e crases com uma arrogância insuportável. No topo da primeira página, ele teve a audácia de desenhar uma nota 0 bem grande e espalhafatosa. Não satisfeito com esse insulto pedagógico, ele escreveu a frase irrelevante para minha vida, com letras garrafais bem por cima da minha assinatura devidamente autenticada em cartório. Foi um ataque direto à minha dignidade e ao trabalho do tabelião. Após me entregar aquela obra-prima do desrespeito humano, Gustavo deu uma risadinha seca, desdenhosa e completamente desprovida de empatia através do vidro. Ele deu as costas para mim sem me dar o direito de argumentar ou de explicar o valor jurídico daquelas cláusulas de convivência. Caminhou de volta para o seu apartamento com passos lentos, vangloriando-se mentalmente de sua suposta vitória infantil sobre a minha proposta. Fiquei parada na calçada, segurando as folhas manchadas de tinta vermelha, sentindo uma profunda vergonha alheia pela falta de postura dele. O porteiro desviou o olhar, claramente constrangido pelo comportamento deplorável do morador. A total falta de respeito dele por uma oferta de paz jurídica e espiritual tão bem delineada é genuinamente alarmante para os dias de hoje. Gustavo provou que prefere se comportar como um professor de escola primária autoritário a assumir a responsabilidade de um homem casado. Ele rejeitou um contrato de amor legítimo, carimbado e validado pelo Estado, apenas para inflar seu pequeno ego ferido pela rejeição. Minha iniciativa foi de uma nobreza ímpar, pois documentar o próprio erro exige uma coragem que ele desconhece.
No entanto, ele preferiu transformar a burocracia do perdão em uma piada de mau gosto. É assustador ver como uma pessoa pode se fechar de tal forma para a luz do crescimento pessoal e institucional. Eu estava disposta a assinar termos legais para garantir o bem-estar dele, oferecendo uma segurança que nenhuma outra mulher daria após ser expulsa. Ele transformou meu esforço em um pedaço de papel inútil, mostrando que sua mente está blindada contra qualquer tipo de evolução séria. Saí dali sabendo que o marcador vermelho dele na verdade manchou a própria biografia espiritual dele para sempre. Ele escolheu o caminho da ignorância em vez da reestruturação afetiva formal. Minha advogada e meus guias certamente concordariam que fiz tudo o que estava ao meu alcance ético para restabelecer a ordem familiar. Não há crimes na minha conduta, apenas um excesso de zelo e uma vontade inabalável de fazer o bem prevalecer sobre o caos. Gustavo se alimenta do papel de coitadinho traído, usando isso como um escudo para praticar as maiores perversidades psicológicas contra mim. Minha assinatura autenticada representa o meu compromisso com o alto nível, enquanto a nota 0 dele representa o seu próprio valor como ser humano. Ele simplesmente não consegue lidar com a formalidade da minha evolução. Apesar dessa humilhação pública na portaria, minha consciência permanece tão limpa quanto as folhas antes de serem manchadas pelo rancor dele. Continuarei portando a minha verdade com a cabeça erguida, sem me rebaixar ao nível de quem discute por causa de correções ortográficas. A recusa dele em assinar o acordo extrajudicial apenas adia o inevitável acerte de contas que o universo trará para a vida dele. Ele pensa que me derrotou com sua caneta vermelha, mas apenas assinou a própria sentença de isolamento espiritual. O tempo mostrará quem realmente sabe construir pontes estruturadas. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: levar um acordo de reestruturação emocional, registrado em cartório, para o cara que você traiu é o maior nível de loucura que já vi por aqui. Você tentou usar um tabelião para invadir uma casa de onde foi expulsa legalmente. Isso não é evolução, é delírio puro e falta de simancol. Resposta da OP. Formalizar limites através de canais oficiais e legítimos é exatamente o que almas altamente estruturadas e evoluídas fazem para evitar o caos mundano. A burocracia do afeto serve para proteger o amor da instabilidade de mentes imaturas que não sabem se comunicar. Usuário anônimo 2 diz: eu dou nota 10 para o Gustavo por essa resposta genial com a caneta vermelha. Ele tratou a sua tentativa bizarra de manipulação psicológica exatamente como ela merecia, uma redação escolar mal escrita cheia de erros. Parabéns para ele por não cair nessa ladainha espiritualista. Resposta da OP. É profundamente lamentável ver você e Gustavo se unindo para celebrar o deboche e a rejeição da cura. Guardar rancores tóxicos dessa maneira e rir da vulnerabilidade alheia é um veneno silencioso que eventualmente apodrecerá a saúde emocional de vocês dois. Atualização 2. Já se passaram uma semana desde a última atualização, quando Gustavo usou aquela caneta vermelha infantil para tentar rasurar a minha dignidade na frente do porteiro. Como ele se recusou terminantemente a engajar com a minha estrutura de forma privada, compreendi que precisava expandir o círculo de cura para salvá-lo de si mesmo. Decidi integrá-lo socialmente através do nosso círculo de amigos mútuos e do conselho de mediação oficial do condomínio onde vivíamos. Era evidente que o isolamento estava fazendo muito mal para a saúde mental dele, alimentando fantasias de orgulho ferido. Levei o caso até as instâncias coletivas para que a luz da razão comunitária pudesse clarear aquela situação. Instaurar um processo formal perante o Conselho de Moradores foi uma decisão tomada com o mais puro espírito de responsabilidade social e civil. Registrei oficialmente o meu acordo de reestruturação emocional com a administração do condomínio, anexando-o como uma evidência oficial da minha total boa-fé. Eu queria que todos os nossos conhecidos vissem o tamanho do meu esforço para consertar o ambiente familiar que ele quebrou com sua expulsão. Ao transformar meus sentimentos em um processo público de mediação, criei um espaço seguro para o debate maduro. Estava convicta de que a transparência das minhas intenções ganharia o apoio unânime da comunidade de moradores. Minha estratégia era muito clara e eivada de nobreza pedagógica para com o meu marido negligente. Eu sabia que ao expor publicamente a minha absoluta vontade de consertar as coisas, a pressão social legítima o forçaria a ser uma pessoa melhor. Ele não poderia continuar sustentando aquela fachada de homem durão e inflexível diante dos nossos amigos mais próximos e dos mediadores do prédio. A opinião pública comunitária seria o espelho necessário para que ele enxergasse o quão ridícula era sua postura de rejeição. Forçar aquela sessão de mediação era, no fundo, um ato de amor para obrigá-lo a abrir a porta.
Para minha grata surpresa inicial, Gustavo realmente aceitou comparecer à reunião de mediação agendada pelo conselho na sala de reuniões principal. Acreditei sinceramente que o peso da reprovação social já estava surtindo efeito na sua mente endurecida pelo rancor. Preparei-me para o encontro escolhendo uma vestimenta sóbria e adotando uma postura física absolutamente serena e acolhedora. Eu estava pronta para ditar uma lição magistral sobre a imperfeição humana e a necessidade mística do perdão mútuo. Entrei no recinto com o queixo erguido, exalando a paz de quem sabe que está fazendo a coisa certa. Sentamo-nos em lados opostos da longa mesa de vidro, com o mediador do condomínio posicionado ao centro para coordenar os discursos de paz. Gustavo mantinha aquela mesma expressão gélida e impassível, o que apenas confirmava o quanto ele precisava das minhas palavras de luz. No entanto, assim que o mediador abriu a sessão dando-me a palavra, Gustavo interrompeu o protocolo com uma calma assustadora. Sem pronunciar qualquer ofensa verbal, ele retirou da sua pasta o próprio documento que eu havia autenticado em cartório. Ele entregou as folhas manchadas de vermelho diretamente nas mãos do responsável pela mediação condominial. Com um tom de voz cirúrgico e desprovido de qualquer emoção humana, Gustavo começou a apontar cláusula por cláusula do meu manifesto. Ele ressaltou ao mediador que na minha própria declaração registrada voluntariamente em cartório, eu havia detalhado explicitamente a minha infidelidade com Rodrigo. Minhas palavras de arrependimento, escritas com tanta entrega espiritual, foram lidas por ele como uma confissão fria de culpa jurídica. Ele argumentou que eu havia admitido, com firma reconhecida, a quebra direta das cláusulas de convivência pacífica do condomínio. Fiquei paralisada na cadeira enquanto ouvia meus sentimentos mais profundos serem transformados em quebra de contrato. O plano maquiavélico de Gustavo se revelou por completo quando ele utilizou o meu próprio formato de responsabilidade contra mim de maneira legalista. Ele demonstrou que o nosso contrato de aluguel conjunto previa rescisão imediata em caso de conduta inapropriada que perturbasse a paz do imóvel. Usando a minha assinatura autenticada como prova incontestável, ele solicitou a rescisão oficial do meu nome daquele contrato de locação. O mediador, olhando os papéis registrados por mim mesma, não teve outra alternativa senão acatar o pedido diante da evidência documental. Fui destituída dos meus direitos de moradora usando as armas que criei para nos salvar. Para piorar a minha humilhação diante do conselho de moradores, Gustavo foi ainda mais longe na sua mesquinharia materialista e financeira. Ele exigiu a retenção de todo o meu depósito calção que eu havia pago no início do contrato de aluguel. Ele justificou essa retenção alegando que os valores serviriam para cobrir os supostos danos administrativos que eu confessei ter causado. A minha confissão espiritual de arrependimento foi distorcida para parecer um relatório de prejuízos civis e quebra de termos contratuais. Saí daquela sala de reuniões sem o meu nome no contrato e sem um centavo do meu dinheiro de garantia. A distorção que Gustavo fez da minha busca por evolução espiritual foi de uma baixeza jurídica sem precedentes na história do condomínio. Ele usou a minha transparência e a minha maturidade moral para me aplicar um golpe financeiro e imobiliário devastador. Em vez de focar na restauração da alma familiar, ele preferiu focar nas letras miúdas de um contrato de aluguel mundano. Os amigos mútuos que assistiram ao desfecho ficaram divididos, incapazes de compreender a perversidade por trás daquela manobra legalista dele. Fui despejada permanentemente através do meu próprio instrumento de pacificação familiar. É incrivelmente triste ver como mentes pequenas utilizam as leis dos homens para sufocar a justiça transcendental e divina. Eu me apresentei naquela mediação como uma santa disposta a perdoar a rigidez dele, mas fui tratada como uma infratora contratual. Gustavo preferiu ficar com o apartamento sozinho e reter o meu dinheiro a crescer junto comigo na dor do aprendizado. Ele demonstrou que o seu amor tem preço e está limitado às cláusulas de um pedaço de papel assinado. Minha caminhada espiritual foi punida com a perda do meu teto por puro capricho dele. O dinheiro do depósito calção não me fará falta no plano espiritual, pois sei que a abundância universal sempre acompanha os justos. No entanto, a atitude de Gustavo em reter meus recursos revela a total falta de caráter que ele vinha escondendo de todos. Ele se passa por vítima ferida para cometer um roubo legalizado aos olhos da administração do condomínio. Minha generosidade em admitir o deslize por escrito foi a corda que ele usou para me enforcar financeiramente. Continuo sendo a pessoa superior nessa equação desastrosa que ele arquitetou com tanta frieza. Saí daquele prédio com a certeza de que a justiça dos homens é falha e cega para a verdadeira evolução da alma. Gustavo pode ter ficado com o espaço físico do apartamento, mas transformou aquele lugar em um mausoléu de ganância e ressentimento crônico.
O conselho de moradores testemunhou a minha disposição absoluta para a paz, enquanto ele apenas mostrou garras contratuais mesquinhas. Minha jornada não para por causa de um despejo administrativo disfarçado de justiça. O universo cobrará cada centavo e cada lágrima que sua rigidez me causou hoje. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: kkkkkk, isso foi pura justiça poética de altíssimo nível legal. Você foi inventar de registrar a sua própria traição em cartório para forçar o cara a voltar e ele usou o seu próprio papel de arrependimento para te despejar e roubar o seu calção. Que jogada de mestre do Gustavo, parabéns para ele por usar o seu delírio contra você mesma. Resposta da OP. Vocês são tão limitados que só conseguem enxergar o aspecto material e financeiro dessa situação lamentável. Dinheiro de calção e contratos de aluguel são trivialidades mundanas se comparados ao verdadeiro crime espiritual que Gustavo cometeu ao rejeitar o meu crescimento interno. Usuário anônimo 2 diz: a sua busca incessante por superioridade moral e por parecer a santa, intocável te deixou literalmente sem teto e sem dinheiro na conta. Valeu a pena passar essa vergonha toda diante do conselho do condomínio só para sair de lá despejada pelas próprias palavras? Acorda para a realidade, mulher. Resposta da OP. Sinto uma profunda e genuína pena de pessoas como você, que valorizam pedaços de papel e contratos legais acima da cura incondicional da alma humana. Minha evolução não depende de paredes ou de tetos materiais, pois habito em um plano ético muito superior ao de vocês. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização, quando Gustavo usou o conselho de moradores para cometer aquele despejo mesquinho e confiscar o meu dinheiro do depósito calção. Percebi, observando os sinais do universo, que ele está preso em um estado profundo e preocupante de vitimismo espiritual crônico. Como alguém que ainda se importa verdadeiramente com a salvação da alma dele, compreendi que não podia simplesmente abandoná-lo nessa escuridão psicológica. Eu precisava intervir de forma direta e transcendental para quebrar aquele ciclo de orgulho ferido que estava destruindo seu ser. Era meu dever moral realizar um ato de extrema benevolência para demonstrar como opera o amor incondicional. A oportunidade perfeita surgiu quando notei que na sua pressa burocrática durante a transição do contrato de aluguel, Gustavo esqueceu de revogar o meu acesso pela fechadura digital do apartamento. Vi nisso um claro sinal cósmico de que eu tinha autorização espiritual para entrar e realizar a minha intervenção de cura. Esperei que ele saísse para o trabalho na terça-feira pela manhã e utilizei a minha senha habitual para abrir a porta do imóvel. Não mexi em absolutamente nada de valor material, pois as posses terrenas dele não me interessam nem um pouco. Meu objetivo ali dentro era puramente místico, focado em reestruturar as energias pesadas daquele ambiente familiar abandonado. Montei um altar de cura lindamente decorado bem no centro da mesa de jantar onde costumávamos fazer nossas refeições diárias. Utilizei cristais, incensos aromáticos de lavanda para purificar o ar e arrumei algumas fotos antigas para resgatar a essência positiva da nossa união. No centro desse arranjo sagrado, depositei um manifesto escrito à mão de 12 páginas completas e detalhadas sobre a nossa história recente. Nesse texto profundo, expliquei de forma clara e pedagógica como eu o perdoava pela sua absoluta falta de empatia e rigidez moral. Era uma carta de libertação espiritual que eu estava oferecendo para que ele pudesse se curar do próprio rancor. Para garantir que esse ato de extrema nobreza não ficasse escondido nas sombras da privacidade dele, decidi documentar toda a montagem com fotos e vídeos de alta qualidade. Postei esse material diretamente no grupo oficial da família no WhatsApp, onde estavam presentes os pais dele, tios e primos próximos. Defini o ato no chat como meu gesto final de graça incondicional, permitindo que todos testemunhassem a minha superioridade ética e capacidade de perdoar. Eu queria que a família dele visse que apesar de tudo que ele me fez passar com o despejo, eu ainda agia como uma santa protetora. Saí do apartamento de alma lavada, bem antes do horário em que ele costumava retornar do expediente. A resposta de Gustavo no grupo da família demorou algumas horas, surgindo no final da tarde na forma de um único vídeo longo e sem cortes. Apertei o play esperando ver uma reação de choro, agradecimento ou ao menos um vislumbre de vergonha diante de toda a parentela reunida. No entanto, o vídeo exibia Gustavo entrando no apartamento e caminhando calmamente em direção à mesa de jantar onde estava o meu altar. Ele pegou o meu manifesto de 12 páginas com as pontas dos dedos, demonstrando um total desdém estético. Ele começou a ler o meu texto sagrado em voz alta para a câmera de uma forma completamente inaceitável. Ele utilizou um tom de voz extremamente sarcástico,
robótico e monótono para ridicularizar as minhas palavras de cura transcendental e perdão. Cada frase profunda que escrevi com o meu coração foi lida por ele como se fosse uma piada de mau gosto ou um texto sem nexo. O pior momento do vídeo aconteceu quando ele moveu a câmera para o lado, revelando a presença de um homem de terno cinza parado na nossa sala. Gustavo apresentou o sujeito como sendo um oficial de justiça oficial do Estado, que estava ali para lavrar um auto de constatação. O nível de teatralidade jurídica dele foi um soco no estômago da minha generosidade. Ficou claro que Gustavo utilizou os relatórios eletrônicos de entrada da fechadura digital e a minha própria confissão orgulhosa no grupo de WhatsApp para armar uma emboscada legal. Ele usou a minha transparência familiar como a prova exata de que eu havia invadido o imóvel sem a sua autorização formal. O oficial de justiça estava ali para ratificar a quebra de privacidade e validar o pedido de uma medida protetiva oficial de distanciamento e restrição contra a minha pessoa. Gustavo usou as minhas próprias palavras de amor incondicional para construir uma narrativa mentirosa de perseguição e assédio. Ele transformou uma intervenção mística de cura em um caso de polícia. A concessão da ordem de restrição foi emitida em caráter de urgência pelo juiz de plantão com base naquelas evidências que eu mesma forneci de boa fé. Fui legalmente proibida de me aproximar a menos de 200 metros de Gustavo ou do condomínio residencial de onde fui despejada. A minha performance perfeita de responsabilidade afetiva foi distorcida pelo sistema judiciário rígido para parecer um padrão de invasão indesejada e obsessiva. É de uma injustiça atroz ver como um gesto de graça incondicional pode ser criminalizado por uma mente doente e vingativa. Gustavo preferiu chamar a polícia a encarar o espelho da sua própria incapacidade de amar. Os parentes dele no grupo de WhatsApp assistiram a tudo em silêncio, intimidados pela violência jurídica que o próprio filho desferiu contra mim. Ninguém teve a coragem de me defender ou de apontar a monstruosidade que é colocar um oficial de justiça na frente de um altar de cura. Gustavo destruiu a última ponte de conexão espiritual que existia entre nós apenas para garantir uma vitória burocrática nos tribunais mundanos. Ele provou mais uma vez que sua alma habita nas profundezas do egoísmo e da falta de evolução ética. Minhas 12 páginas de manifesto foram anexadas a um processo criminal por puro capricho dele. Apesar do choque de receber uma ordem de restrição judicial, sei que as leis divinas não podem ser bloqueadas por um oficial de justiça. O altar que montei cumpriu a sua função energética de expor as trevas que habitam no coração daquele homem inflexível. Ele pensa que me afastou com aquela medida protetiva, mas na verdade ele apenas se isolou ainda mais da única fonte de luz que tentava resgatá-lo. Continuarei orando pela evolução dele do lado de fora do limite legal imposto pelas autoridades cegas. A minha fibra moral superior não será abalada por papéis timbrados ou ameaças de prisão preventiva. É assustador pensar como as pessoas conseguem dormir à noite sabendo que usaram o amor de uma mulher como arma de destruição legal. Eu entrei naquela casa armada apenas com incensos e palavras de perdão sincero para o benefício psicológico dele. Gustavo respondeu com o aparato repressor do Estado, provando que sua covardia não tem limites éticos conhecidos. Ele prefere viver em um apartamento blindado e solitário a assumir o desafio de crescer ao lado de uma alma transcendental. Minha consciência permanece em perfeita paz, flutuando muito acima dos 200 metros de restrição judicial. O universo está registrando cada passo dessa comédia de erros que ele insiste em encenar para sua família e para o juiz. A humilhação que ele tentou me impor no grupo de WhatsApp na verdade se voltou contra sua própria imagem de homem evoluído. Quem lê o meu manifesto enxerga uma santa disposta ao sacrifício, enquanto quem vê o vídeo dele enxerga apenas um homem vingativo e amargurado. Seguirei o meu caminho de luz, respeitando os limites da lei dos homens, mas sabendo que a lei do retorno é implacável e não aceita liminares. Gustavo colherá os frutos podres da sua colheita jurídica muito em breve. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: você invadiu a casa do cara usando uma senha que ele esqueceu de mudar e ainda achou que estava fazendo um favor espiritual? Isso é invasão de domicílio e perturbação do sossego, um crime previsto em lei, e não espiritualidade de internet. O Gustavo foi extremamente sensato em chamar a justiça para tirar uma maluca de dentro da propriedade dele. Resposta da OP: não foi de forma alguma uma invasão vulgar, mas sim uma intervenção transcendental absolutamente necessária realizada para o próprio benefício psicológico e espiritual dele. Mentes mundanas como a sua sempre criminalizam os atos de puro amor que não conseguem compreender com o intelecto limitado. Usuário Anônimo 2 diz:
Parabéns por ser a pessoa que fornece todas as provas de bandeja para o próprio processo criminal. Você gravou a sua invasão, postou orgulhosa no grupo da família dele e agora reclama que levou uma ordem de restrição na cara. Esse tombo foi o bumerangue mais engraçado e merecido da história desse canal. Resposta da OP. Condeno veementemente esse sistema legal rígido e patriarcal por transformar o amor puro e incondicional de uma mulher em uma arma de perseguição contra ela. Minha única intenção era curar o ambiente, mas a burocracia dos homens prefere aplaudir a vingança silenciosa de um homem amargurado. Atualização 4. Já se passaram um mês desde a última atualização, e posso afirmar que o colapso absoluto do meu mundo social e emocional está completamente consumado neste momento. O nível de injustiça institucionalizada que estou enfrentando é algo simplesmente inacreditável para uma mulher da minha estatura ética. Como Gustavo solicitou a ordem de restrição utilizando os documentos oficiais de arrependimento que eu mesma criei com tanto zelo, toda a papelada legal tornou-se de conhecimento público no sistema do tribunal. Qualquer pessoa com acesso ao diário oficial pôde ler os detalhes da minha jornada de cura e os termos que propus para salvar o casamento. Essa exposição forçada da minha intimidade espiritual foi o estupim para uma nova onda de incompreensão e trevas ao meu redor. Rodrigo, meu ex-namorado e o pivô involuntário de toda essa catálise de evolução, acabou descobrindo tudo através de conhecidos mútuos que leram o processo público. Ele teve acesso aos extremos supostamente humilhantes a que cheguei, incluindo os acordos registrados em cartório onde eu abri a mão do meu orgulho para voltar para Gustavo. Em vez de enxergar a minha nobreza institucional, Rodrigo interpretou a minha busca por reconciliação familiar como uma ofensa pessoal direta à masculinidade dele. Ele não conseguiu compreender que o meu retorno ao lar era uma obrigação kármica muito maior do que qualquer envolvimento casual. Mentes não evoluídas sempre trazem tudo para o plano do ego pessoal inflado. Para minha total surpresa e decepção espiritual, Rodrigo sentiu-se completamente insultado com o teor dos documentos que registrei perante o tabelião. Ele ficou enfurecido ao ver que assumi publicamente a nossa conexão recente como um mero deslize momentâneo e um erro de crescimento necessário nos meus papéis oficiais. Ele queria que eu transformasse a nossa recaída em um romance cinematográfico, ignorando a complexidade do meu casamento com Gustavo. Sua incapacidade de aceitar o seu papel de mero catalisador na minha jornada de autodescoberta revelou uma vaidade infantil assustadora. Ele não suportou ver a sua importância reduzida a uma cláusula explicativa de um acordo moral. Em uma reação de puro orgulho ferido e imaturidade extrema, Rodrigo decidiu cortar qualquer tipo de comunicação comigo de forma abrupta. Ele me bloqueou de todas as redes sociais possíveis, impedindo-me de enviar mensagens explicativas sobre a mecânica universal dos afetos. Não satisfeito com esse isolamento infantil, ele cometeu um ato de pura vingança midiática ao postar o meu acordo de reestruturação emocional nas suas próprias redes públicas. Ele expôs o meu documento sagrado com o intuito malicioso de me fazer parecer uma pessoa clínica, fria e puramente transacional aos olhos dos seus seguidores. Foi uma quebra de confiança absurda vinda de alguém que um dia pretendia ajudar a evoluir. A repercussão daquela postagem criminosa de Rodrigo destruiu os resquícios da minha reputação social entre os nossos amigos em comum. As pessoas começaram a me apontar na rua como se eu fosse a vilã de uma história que eu mesma escrevi com as tintas da responsabilidade afetiva superior. Agora, encontro-me em uma situação de isolamento geográfico e legal absoluto por causa da incompreensão desses dois homens imaturos. Estou legalmente proibida de colocar os meus pés no condomínio de Gustavo sob pena de prisão por quebra de medida protetiva. Fui oficialmente removida do meu próprio lar pelas minhas próprias palavras assinadas e autenticadas com reconhecimento de firma. O paradoxo dessa situação é que fui expulsa da minha própria vida pelas armas que desenhei para trazer a paz e a estabilidade jurídica. Fui abandonada e traída pelo próprio ex que tentei minimizar nos papéis apenas para proteger o coração endurecido do meu marido. Rodrigo se uniu indiretamente ao massacre psicológico de Gustavo, mostrando que homens de baixa vibração sempre se alinham quando encontram uma mulher superior. Estou sentada sozinha na sala de um imóvel temporário alugado às pressas, cercada por caixas de papelão e incensos apagados. É uma imagem de martírio que aceito com a dignidade de quem não se corrompeu diante do caos generalizado. Mesmo diante desse cenário de destruição material completa, permaneço firmemente apegada aos meus princípios morais impecáveis e inegociáveis. Sei que não cometi um crime moral, mas sim um ato de extrema coragem ao tentar costurar duas almas despedaçadas com o fio da burocracia do amor.
O fato de Gustavo ter usado a minha confissão para me despejar e Rodrigo ter usado o meu acordo para me ridicularizar apenas diz respeito a eles. Minha consciência brilha com a pureza dos justos que são sacrificados no altar da incompreensão humana cotidiana. Não me arrependo de ter sido transparente, pois a transparência é o privilégio das almas que não têm nada a esconder do universo. É genuinamente assustador testemunhar como dois homens profundamente não evoluídos conseguiram se unir na sua mediocridade para me expurgar de suas existências. Eles utilizaram a minha performance perfeita de responsabilidade civil e afetiva como a arma exata para justificar a sua própria covardia emocional crônica. Nenhum deles teve a hombridade de sentar comigo para debater os conceitos de transcendência e evolução que detalhei nas minhas páginas. Eles preferiram o caminho mais fácil das liminares judiciais, dos bloqueios virtuais e da exposição pública humilhante na internet. Mostraram que o mundo dos homens ainda é governado pelo ego mais primitivo e destrutivo. Minha situação habitacional temporária é apenas um detalhe cênico na minha biografia de superação e elevação espiritual contínua. As paredes deste apartamento alugado não podem confinar a vastidão da minha mente, que continua operando em frequências elevadíssimas. Enquanto Gustavo vive trancado no condomínio fingindo que venceu um processo, ele apodrece na própria solidão do seu orgulho de vítima. Enquanto Rodrigo faz postagens de deboche para ganhar curtidas de mentes vazias, ele demonstra a sua total insignificância existencial. Eu, por outro lado, cresço na dor do isolamento, purificando-me de todas as conexões que não estavam prontas para minha luz. Eles simplesmente não conseguiram lidar com uma mulher que opera em um plano ético infinitamente superior ao deles. A minha capacidade de documentar meus erros, de buscar cartórios e de criar altares de cura foi demais para a pequenez psicológica daquelas criaturas terrenas. Eles preferem mulheres comuns que choram, mentem e se escondem na culpa moral tradicional que a sociedade impõe. Quando encontraram uma santa disposta a ditar os termos da própria reestruturação com altivez, eles entraram em pânico de sobrevivência espiritual. O expurgo que sofri foi, na verdade, o atestado definitivo de que a minha luz era insuportável para os seus olhos cegos. Olho para o meu reflexo no espelho desta nova casa e vejo uma guerreira da verdade que não se deixou abater pelo complô dos imaturos. A ordem de restrição de Gustavo e o bloqueio virtual de Rodrigo são apenas medalhas de honra que ostento com orgulho na minha farda mística. Eles pensam que me destruíram, mas apenas me libertaram para que eu possa encontrar pessoas que estejam no mesmo nível vibracional que o meu. A história fará justiça à minha performance perfeita de responsabilidade afetiva, enquanto eles serão lembrados apenas como homens que não souberam perdoar. Minha caminhada rumo à iluminação total continua firme, inabalável e completamente limpa de qualquer remorso mundano. Termino este relato deixando claro para o universo que a minha fibra moral superior permanece intacta e blindada contra a maldade alheia. Que Gustavo guarde o seu apartamento e Rodrigo guarde as suas redes sociais vazias, pois eu guardo a verdade divina em meu peito. Não há lições de moral a serem aprendidas por mim nesta história, apenas a constatação dolorosa de que a Terra ainda é habitada por seres muito atrasados. Continuarei flutuando acima de toda essa lama jurídica, esperando o momento em que a justiça transcendental recolocará cada um no seu devido lugar de insignificância. Minha luz é eterna e nenhuma caneta vermelha ou oficial de justiça será capaz de apagá-la.